GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 97, capítulo 5 Magia. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta com Regras do GURPS, 4ª edição. E nesse episódio vamos começar o capítulo da magia. Essas regras de magia que vamos falar nesse capítulo só são importantes para magos e cenários onde a magia existe. Se você não está criando um mago em um cenário de magia, você pode ignorar esses próximos episódios. A magia é uma força poderosa controlada por meio de procedimentos chamados mágicas. Ao fazer uma mágica, um mago é capaz de direcionar a energia mágica, conhecida como mana, para produzir praticamente qualquer efeito. Em alguns cenários, ela é uma arte volúvel, em outros, uma ciência precisa. Os melhores mágicos têm uma aptidão inata para aprender e utilizar a magia. Essa vantagem é chamada de aptidão mágica, que nós já vimos quando falamos das vantagens. Qualquer pessoa com algum grau de aptidão mágica é considerada um mago. Em muitos cenários, apenas os magos são capazes de utilizar magia. Em outros, eles simplesmente se saem melhor do que os não magos quando estão fazendo magia. Vamos ler aqui um glossário dos termos da magia. Abortar. Interromper o processo de fazer uma mágica antes do seu término. Alvo. A pessoa, lugar ou coisa sobre a qual uma mágica é feita. Aptidão mágica é uma vantagem que indica uma sintonia com as forças da magia. Cancelar. Descontinuar sua própria mágica antes que seus efeitos cessem normalmente. Choque de retorno. Uma falha crítica durante a execução de uma mágica. Classe. Um conjunto de mágicas que seguem as mesmas regras especiais. Existem 3 exemplos nesse glossário: mágicas de toque, mágicas de projétil e mágicas resistíveis. Encantamento. Uma mágica destinada a criar objetos encantados permanentes. Nós vamos ver isso quando estivermos falando de objetos encantados no futuro. Energia. O custo para fazer uma mágica. O custo de energia pode ser pago tanto em pontos de fadiga quanto em pontos de vida. Alguns cenários oferecem fontes de energia alternativas. Escola, um cenário de mágicas que lidam com o mesmo elemento. Fogo, cura, por exemplo. Grimório, um livro de mágicas, mais especificamente uma lista das mágicas conhecidas por um personagem. Mágica básica, uma mágica que não tem nenhuma outra como pré-requisito. Mágica de projétil, uma mágica que produz um projétil mágico que precisa ser lançado em direção ao alvo. Mágica de toque, uma mágica que carrega as mãos ou a ponta de um cajado mágico com energias perigosas que afetam o primeiro alvo que atingir. Mágica resistível, qualquer mágica que precisa sobrepujar o poder do alvo antes de surtir efeito. Mágica, uma perícia que produz um efeito mágico específico quando utilizada com sucesso. Mágico, qualquer pessoa que tenha vantagem aptidão mágica. Mago, qualquer usuário de magia, seja ele um mágico ou não. Mana, a energia mágica ambiente manipulada pela magia. Áreas ou mundos diferentes têm níveis de intensidade de mana diferentes. Nós vamos falar isso quando estivermos falando sobre o mana daqui a pouco. Manter, sustentar os efeitos de uma mágica por um intervalo de tempo maior do que sua duração normal. Isso consome muita energia a menos que o mago tenha um NH elevado. Nível de habilidade básico. Seu NH não modificado é uma mágica. Compare com o seu nível de habilidade efetivo. Nível de habilidade efetivo. Esse é o nível de habilidade básico do personagem crescido dos modificadores, geralmente penalidades devido a distâncias, circunstâncias, etc. Todos os testes de habilidade são feitos levando-se em conta o NH efetivo. Operador, a pessoa que faz a mágica. Pré-requisito. Uma condição que deve ser satisfeita para se aprender uma mágica. Eles têm exatamente a mesma função que nas perícias. O aprendizado da magia. A maioria das mágicas pode ser aprendida por qualquer um, mas em alguns cenários somente os magos podem usá-las. Algumas mágicas especificam um determinado nível de aptidão mágica como pré-requisito. Se não tiver esse nível de aptidão mágica, o personagem não é capaz de aprender a mágica. As mágicas são consideradas perícias e são aprendidas da mesma maneira que todas as outras perícias. A maioria das mágicas é do tipo mental difícil, mas algumas mais potentes se classificam como mental muito difícil. Mágicas não têm um nível pré-definido, um personagem só é capaz de fazer aquelas que ele já conhece. O nível de aptidão mágica do personagem é somado à sua IQ para o aprendizado das mágicas. Portanto, um personagem com IQ 12 e aptidão mágica 3 aprende mágicas como se tivesse uma IQ de 15. Além disso, o tempo necessário para aprender mágicas, mas não o custo em pontos, é reduzido em 10% por cada nível de aptidão mágica, até um nível mínimo de 60% do tempo usual, com 4 níveis de aptidão mágica. Por exemplo, uma aptidão mágica 3 permite que um personagem aprenda magias em 70% do tempo normal. O nível máximo de aptidão mágica disponível em um cenário depende do mestre. A maioria dos mestres costuma optar por limitar seus PCs a 3 ou 4 níveis de aptidão mágica. Quando estiver
representando um personagem que conheça algumas mágicas, talvez seja interessante preparar um grimório para ele. O grimório do personagem consiste em uma lista das mágicas que ele conhece, seu NH com elas, o custo de energia de cada uma, seu tempo de operação, duração, etc. Isso economiza muito tempo durante o jogo. Pré-requisitos. Todas as mágicas, com exceção das mais básicas, têm pré-requisitos, exigências que devem ser cumpridas antes que ela possa ser aprendida. Se o pré-requisito for outra mágica, é necessário gastar pelo menos um ponto nela antes de começar a estudar a mágica avançada. Aptidão mágica é um pré-requisito para a maioria das mágicas. Aptidão mágica 2 indica a necessidade de aptidão mágica 2 ou maior para poder aprender a mágica em questão e assim por diante. Algumas mágicas exigem um valor básico mínimo em algum atributo, uma vantagem ou até mesmo uma perícia mundana. Mana. Mana é a energia por trás da magia. Uma mágica só funciona se o nível de mana do seu mundo ou área específica o permitir. As regiões são classificadas segundo sua intensidade de mana em muito alta. Qualquer um é capaz de fazer mágica se as souber. Um mago que gastar pontos de fadiga para lançar uma mágica durante seu turno recupera esses pontos no início do próximo turno. No entanto, até mesmo um fracasso comum é considerado uma falha crítica, e falhas críticas produzem efeitos desastrosos. Lugares com intensidade muito alta de mana são muito raros. Alta. Qualquer um é capaz de fazer mágica se as souber. Essa circunstância é rara na maioria dos mundos, mas alguns cenários têm esse nível de mana em toda parte. Normal. Apenas os magos são capazes de fazer mágicas. Essas mágicas funcionam normalmente conforme as regras enunciadas nesse capítulo. Essa é a situação normal de um mundo de fantasia. Os magos fazem uso da magia, os leigos não. Baixa. Apenas magos são capazes de fazer mágicas e mesmo assim, seu NH sofre uma penalidade de menos 5. Qualquer que seja o objetivo. O poder de objetos encantados também sofre uma penalidade de menos 5. Por outro lado, falhas críticas com as mágicas têm pouco ou nenhum efeito. Nula. Ninguém é capaz de usar magia. Objetos encantados não funcionam, mas recuperam seus poderes quando levados a uma região onde existe mana. Essa condição pode ocorrer em áreas isoladas de mundos mágicos. Alguns mundos são totalmente desprovidos de mana em toda a sua extensão, tornando impossível o uso da magia. Fazendo mágicas. Para fazer uma mágica, o personagem precisa conhecê-la ou possuir um objeto que lhe permita usá-la. Anuncia ao mestre a mágica que o personagem está fazendo e em seguida usa as manobras concentrar pelo número de turnos necessário. Nós vamos ver quando falamos sobre o tempo necessário no próximo episódio. No final de sua última rodada de concentração, o personagem deve fazer um teste de habilidade para aquela mágica. A utilização de uma mágica funciona da mesma forma que a utilização de qualquer outra perícia. O operador joga 3 dados e compara o resultado com seu nível de habilidade efetivo. Seu nível de habilidade naquela mágica é ajustado para quaisquer modificadores. Esses modificadores dependem da classe de mágica. Se o resultado for menor ou igual ao nível de habilidade efetivo, a mágica funciona. Se o resultado for maior que o NH efetivo, a mágica fracassa. Um sucesso no teste de habilidade indica que a mágica foi feita e seu custo de energia deve ser subtraído dos pontos de fadiga ou dos pontos de vida. Os efeitos da mágica ocorrem imediatamente. Um sucesso decisivo indica que a mágica funcionou muito bem. Os detalhes são deixados inteiramente por conta do mestre, que deve ser generoso e criativo. Não há gasto de energia quando o personagem tem um sucesso decisivo durante uma operação mágica. Um fracasso indica que a mágica não funcionou. Se a mágica apresentava um custo de energia em caso de sucesso, o operador perde um ponto de energia. No caso contrário, o operador também não perde nada, exceção no caso de uma mágica de informação. O personagem deve pagar todo o custo de energia, mesmo que ocorra um fracasso. Isso aí nós vamos ver quando estivermos falando das regras das mágicas de informação em breve. Uma falha crítica indica que o custo de energia mágica foi gasto, mas o resultado foi muito ruim. O mestre pode utilizar a tabela de falhas críticas e operações mágicas ou improvisar qualquer choque de retorno que julgar mais divertido. Então, nós falamos rapidamente das primeiras partes das regras da magia e no próximo episódio vamos continuar falando sobre regras de magia. Nós vamos seguir um pouco mais lentamente essas regras para tentar evitar as dúvidas. Se você está gostando do nosso trabalho, pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, vamos ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.